E mais uma vez estamos reunidos para a honra e glória de Deus. Glorificamos a Deus por ter nos trazido para essa reunião. Tenho certeza que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós poderíamos ter escolhido, pela liberdade que nós temos, estar em qualquer lugar, não é? Mas nós escolhemos estar aqui, e foi o poder de Deus que operou em nossos corações, né? Que a palavra de Deus, ela é clara, que dele vem o querer e o efetuar. Glória a Jesus. É Ele que opera em nós, né? O querer e o efetuar. Vamos fazer uma oração e o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, nos colocamos diante do Senhor, necessitados e dependentes. Assim nós reconhecemos que somos, Senhor. Nos ajuda, revelando Sua palavra, com poder, com autoridade, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, aprender do Senhor, e que a Sua palavra fale abertamente aos nossos corações, que nós possamos sair daqui meditando na Sua palavra, que possamos ser aperfeiçoados através dela. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 3. Verso 14, sétima carta à igreja de Laodiceia. Na carta de Paulo aos Colossenses, no finalzinho da carta, o apóstolo Paulo escreve assim: depois de vocês terem lido essa carta aos Colossenses, faça com que ela seja lida também na Laodiceia. E a carta de Laodiceia, vocês peguem para vocês lerem também, né? Então eu entendo que havia alguma proximidade entre essas igrejas, né? E com certeza o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. A gente não tem essa carta, né? Não está na Bíblia. Então os irmãos vejam que muita coisa aconteceu na vida dos apóstolos, né? O trabalho deles foi um trabalho muito grande. A gente tem uma parte só desse trabalho, né? E nós vamos ver aqui, né, uma das cartas dessa revelação aqui de João, ela foi para essa igreja de Laodiceia, né? Verso 14, capítulo 3. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto os amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja, nós vemos aqui uma carta
que acho que nenhuma igreja queria receber, né? Assim, num primeiro momento. Mas para o filho obediente é bom, não é? Ouvir uma repreensão dessa. Então veja: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Então, quando nós falamos aqui, nós somos ricos, nós somos mais do que milionários, não é nesse sentido, né? Nós falamos assim que somos ricos porque não existe nenhuma riqueza maior do que o Evangelho. E a gente tem um Evangelho em abundância. Então nós falamos assim: rico sou e de nada tenho falta. Se nós dissermos isso, está tudo bem, porque é uma verdade. A palavra tem sido pregada com abundância. E nós temos que reconhecer que nós somos ricos da palavra de Deus, a palavra do Evangelho, né? Mas essa igreja aqui, ela enxergava a riqueza não nessas coisas, mas ela enxergava a riqueza como o mundo enxerga a riqueza, né? Rico sou, de nada tenho falta. Mas aí a palavra diz: não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. E aí aconselha: olha, compre roupa branca para você se vestir, para não aparecer a nudez, porque você está nu, não é? Passa colírio nos seus olhos para que você veja, porque você está com os olhos com problema, né? E é interessante que a gente usa muitas vezes esse texto aqui, ó, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele... Só que esse texto, nesse caso aqui, está sendo dito para irmãos que já tinham a palavra, mas estavam com uma porta fechada. Então eu estou batendo na porta e vocês precisam ouvir, vocês precisam se converter, não é? Então, veja só, né, que a nossa vida, ela precisa ser uma vida em Deus, quando nós cremos e se convertemos, mas até o fim da nossa vida. Receber a palavra e por um momento ficar com ela e deixar ela operar e mudar a nossa vida, mas depois avacalhar, voltar para trás, desanimar e olhar para o mundo e se encantar com o mundo e que o mundo pode oferecer, isso daí é como retroceder e voltar para a morte. Porque nós vemos aqui que se arrepender, é o que está escrito: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, o Espírito Santo que foi enviado, né, lá em João 14, o Senhor Jesus prometeu, vamos lá, vamos ler esse texto para ficar bem firme. O Senhor Jesus Cristo diz que enviaria. Os irmãos lembram do Senhor Jesus Cristo dizendo assim para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, que quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai. E etc, etc, etc. Mas depois, o mesmo Senhor Jesus disse: para trás de mim, Satanás, pouco tempo depois, que me serve de escândalo. Então o Senhor Jesus andava com os seus discípulos, os ensinava, os exortava, mas também os corrigia. Como nós lemos no texto agora de Apocalipse, né? O pai que ama o filho, ele é zeloso, e ele castiga o filho, corrige o filho, não é? Se necessário. Então, imagina que o apóstolo Pedro ouvir: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, trouxe tristeza, sem dúvida nenhuma, não é?
Então, estar com o Senhor Jesus nos corrigindo, nos conduzindo, né? É igual a gente com nossos filhos, né? Você vai ali conduzindo, você fala, não faz isso, não faz aquilo, fica aqui pertinho de mim, anda pela calçada, não vai na rua. Mas chega uma hora que às vezes você tem que pegar forte pelo braço e a criança chora, né? Às vezes a gente pega até na orelha, né? Dá aquela arrochada mesmo. E a criança chora. Mas é raiva isso? É ódio? A gente quer o mal? Não, a gente quer o bem, né? É porque a gente ama tanto que a gente não quer que caia num buraco, que seja atropelado, que se machuque, né? E você quer o seu filho obediente. Quando você fala, ele já... Opa, meu pai que falou, peraí, eu vou obedecer, né? Então, foi uma graça que foi derramada sobre essa igreja de Laodiceia, né? Receber um conselho desse, uma repreensão dessa, você está cego, você é miserável. E essa afirmação não é para a nossa igreja, mas é para que os irmãos entendam como que o reino de Deus opera. Existe um pai cuidando do filho. Existe o quê? Ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. O texto vai dizer, né? Capítulo 14, ó. Verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Quem que habitava com eles ali? Jesus. E ele está dizendo, ele habita com vocês, e ele estará em vós. E na sequência, né, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então eles ficaram um pouquinho de tempo sem o Senhor Jesus, não é? Mas o Senhor Jesus ressuscitou, e o Senhor Jesus voltou, esteve com eles, foi grande a alegria deles, e depois o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, eu tenho que ir, mas fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E que poder é esse? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que revelou as coisas para João, né, quando ele escreveu a profecia de Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, né, em outra língua, né? Revelação. Então ele teve essa revelação, escreveu ela, não é? E veja que é o cuidado do Espírito com a igreja, com as igrejas, não é? Então nós, quando vemos aquelas cartas às 7 igrejas, nós vemos ali que a igreja ela pode, por algum momento, se desviar, não inteiramente, mas se desviar daquilo que é o que Deus tem para nós como caminho a seguir, né? Então, uns tinham ciência, tinham conhecimento, mas faltava amor. Faltava a caridade. Outros tinham a caridade, mas não tinham entendimento. Eram facilmente enganados, né? E esse de Laodiceia era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Precisavam se converter. E se por acaso se convertessem e vencessem, então seriam, não é, se assentariam no trono. Então veja, a igreja, durante a sua jornada, né, a igreja de Cristo ela é uma só, mas nós sabemos que muitos grupos, né, como nós vimos ali em Apocalipse, estão diante de Deus de uma forma, de uma certa forma elas estão diante de Deus. Então um está de um jeito, o outro está de outro, mas todos pertencem ao corpo, não é? E precisam de correção, precisam do Pai ali cuidando, e zelando, conduzindo, né? Então, como que o Pai faz isso? É pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo é Deus conosco fazendo esse cuidado, conduzindo a gente, né, no caminho. Então ele diz aqui, ó, verso 16, né, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o mundo, independente de ser filho ou não, ele via Jesus. Então o Senhor Jesus estava lá entre os judeus e tinha um monte de homem lá que queria matar ele, não era filho de Deus e via ele. Mas ele disse, o mundo não me verá mais, mas vocês que são filhos de Deus, vocês me verão, porque estarei com vocês. Então o Espírito Santo é aquele que foi enviado por Jesus para estar com os seus. Então o Espírito Santo, ele opera na vida da igreja, ativamente, não é? E não somente na igreja, mas dentro de nós, né? Como diz o texto. Verso 22, ó. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aquele que ama Jesus guarda a palavra de Jesus. Então, se você guarda a palavra de Jesus, então o Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele, viremos no plural, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita, que mora em nós, é o próprio Deus, né? A manifestação de Deus operando e vivendo em nós. Verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, é uma coisa assim tão simples, né? Então, as pessoas guardam que palavra? Aquele que é de Jesus guarda as palavras de Jesus, não é? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Jesus. Então, é o Espírito Santo que diz às igrejas, é o Espírito Santo que conduz a igreja, que corrige a igreja. É a forma como Deus opera nas nossas vidas. É como Deus nos corrige, é como Deus nos ensina, é como Deus nos ama, operando na igreja e dentro de cada um de nós. Glória a Jesus. No capítulo 20, interessante essa parte aqui, irmãos. Capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio o mesmo objetivo. O Pai me enviou para quê? Não é? Para mostrar a verdade,
para desfazer as obras do diabo, não é? O Pai me mandou para evangelizar, para libertar os cativos, os oprimidos, e revelar o ano aceitável do Senhor, etc, etc. O Senhor Jesus veio para isso, e nós também, mesma coisa. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Glória a Jesus. Verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então imagina que coisa, o Senhor Jesus assoprou, recebeu o Espírito Santo. Por quê? Eram judeus. Lá no Gênesis está escrito que quando foi formado o homem, foi-lhe assoprado nas suas narinas o Espírito, o fôlego de vida, né? Então o Senhor Jesus mostra que nós, sendo espirituais, Deus coloca em nós o Espírito Santo, Ele assopra. É uma forma do judeu entender a profundidade que é isso. Então, se Adão recebeu um sopro na sua narina, que lhe deu vida, nós recebemos um sopro que nos deu a vida, mas é o sopro do Espírito. Jesus coloca em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo operando em nós é o poder de Deus em nós. E esse Espírito Santo que fala, que conduz as nossas vidas, não nos deixará, irmãos, de maneira alguma, mas nós temos que permanecer, nós temos que entender esse poder, guardar com alegria essa confiança, que o Espírito Santo foi soprado em mim, foi soprado em você, em cada um de nós. Glória a Jesus. Recebei o Espírito Santo. Verso 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo o quê? Que nós vamos então, a partir de agora, fazer um papel de juiz, e sair perdoando quem a gente quiser e quem a gente não quiser, fechando o coração? Não é isso. Mas está dizendo que a igreja ela tem uma autoridade. Se Jesus Cristo veio para juízo, não é? Como ele mesmo disse, eu vim para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, que dizem que veem, permaneçam sem ver. Então o Senhor Jesus Cristo diz para a igreja que existe uma autoridade sobre nós, e nós recebemos essa autoridade, tem um poder muito grande, não é? Então, com essas palavras, está dizendo isso para nós. Então, uma responsabilidade também vem sobre nós muito grande. É uma responsabilidade muito grande, não é? Ali no livro de Apocalipse, onde nós lemos também, dá para entender, né? Que ele diz que não existe mais desculpa, não é? Nós ouvimos esses dias na pregação. O Senhor Jesus Cristo disse, né? Se eu não viera e não houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do pecado. Então, não tem mais como desver ou desouvir, não existe essa palavra, tá? Não tem mais como. Você já viu, você já ouviu, não é? E você já tem uma responsabilidade que Jesus colocou sobre você. E ele disse, a minha palavra não é pesada, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o Senhor Jesus não colocou nada sobre a igreja que é pesado, para a gente choramingar e falar assim, Senhor, eu não aguento, é muito para mim, né? Porque Ele não colocou nada sobre nós que nós não podemos fazer, né? Porque além de tudo ainda temos o Espírito Santo, Consolador, para nos ajudar. Glória a Jesus. Então os irmãos percebem, né, o quanto é grande a nossa responsabilidade. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ver aqui o que nós vamos ler agora. Só um minutinho, irmãos. Lucas 19. Esse texto aqui é um texto que algumas pessoas já quiseram usar para querer me convencer de que o meu entendimento estava errado,
que a nossa igreja, então, tem um entendimento errado, que Deus se ira assim, que Deus, ele se irou, matou, destruiu, que era um outro tempo, né? E que agora não, agora mudou um pouquinho, né? Mas o texto diz assim, ó, verso 45, Lucas 19. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizerdes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Glória a Jesus. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Então, esse aqui é um resumo, né? Tem uma passagem que descreve esse fato aqui, tem outras passagens, né? Com mais detalhes. Mas, como nós observamos, enquanto o Senhor Jesus pregava o Evangelho, ele muitas vezes pegou fatos e usou esses fatos para ensinar a igreja, não é? E o texto do Evangelho claramente mostra para nós que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, não é? Esse foi um dos motivos pelos quais os judeus rangeram os dentes na hora de matar Estevão, porque ele disse isso. E ele repetiu o que um profeta também disse, lá no Velho Testamento, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, contrariando o que está escrito lá no Velho Testamento. Mas Salomão edificou a casa de Deus. Ó, Davi, você não vai construir minha casa, né, porque sua mão está muito suja de sangue, mas o seu filho vai construir uma eterna habitação, etc, etc, etc. Mas o Evangelho revela que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, o que o Senhor Jesus faz aqui é pegar um fato, algo que estava acontecendo ali, vendedores ali na porta do templo, que facilitavam a vida dos judeus, porque para um judeu ir até o templo, levar um animal para ser sacrificado, ele tinha que percorrer quilômetros a pé, levando aquele animal, né? Então, quando tem alguém ali vendendo na porta do templo, ele vai ali só com a malinha dele, né? E aí lá na porta ele compra um animal ali e já sacrifica ali na hora. Se ele comprou é dele, aí ele tem direito de sacrificar. Então, formou-se um comércio ali no templo. E as pessoas vendendo e trocando coisas ali, fazendo um comércio. E o Senhor Jesus usa desse fato, mas para ensinar que o templo de Deus não pode ser um templo que é profanado. O templo de Deus não pode ser, o lugar onde Deus habita, não pode ser um lugar de qualquer jeito. E vocês estão fazendo do templo de Deus o quê? Um covil de salteadores. Então, trazendo isso para o espiritual, se Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e Ele habita em nós, então como que é essa casa do Espírito Santo? Não é? Então isso nos faz observar como que é a nossa vida, como que é o nosso corpo, não é? Para que o Espírito Santo opere, habite, viva dentro de nós. Então, glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele ensina que o Espírito Santo habita em uma casa com respeito, uma casa que é zelada com amor, né? Glória a Jesus. Então, irmãos,
O Evangelho, ele tem as suas figuras. Tem muitas figuras que ensinam a palavra do Evangelho, né? Nós falamos recentemente sobre, vamos lá, 1 aos Coríntios. Nós falamos recentemente sobre o fundamento, a rocha, não é? Capítulo 3, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Então, o próprio texto que nós lemos, aquele que guarda os meus mandamentos é que me ama. Os meus mandamentos não são pesados. Os meus mandamentos não são meus, mas do Pai que me enviou. A palavra do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mandamentos, o poder de Deus, não é? Então, a gente se refere ao Evangelho de muitas maneiras. E uma delas é dizer que ele é um fundamento. O que é um fundamento? É uma estrutura, é um alicerce, é a fundação. Ou seja, é um ambiente forte, firme, para que você possa construir em cima dele, não é? Então, existe o edifício que é construído em cima do alicerce, do fundamento, da estrutura, da rocha. E dentro dele habita o Espírito Santo. Então veja, existe uma certa complexidade nisso, né? Existe uma profundidade muito grande no Evangelho. Não é à toa, né? Glória a Jesus. Então, capítulo 3, de 1 Coríntios, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então veja, quando nós falamos que a igreja ela recebe uma autoridade, uma responsabilidade muito grande, não é? Mas ela também recebe galardão. Então também tem um galardão, segundo o trabalho de cada um no Evangelho, não é? Existe também isso. Mas veja como cada um edifica. Como que você edifica o edifício onde Deus habita? É o que o texto está dizendo, não é? Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. E na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Lembra lá o texto de Apocalipse? Né? Aconselho que compre ouro forjado, né? Ouro, ele usa outra palavra, provado pelo fogo. O que ele quer dizer com isso? Refinado, lapidado, não é? Então, vocês, laodicenses, vocês estão vivendo uma vida displicente. Compre roupas brancas, limpa os olhos com colírio, não é? Compre ouro provado pelo fogo.
Ou seja, começa a viver uma vida em Cristo, viva o Evangelho e para de se preocupar com essa vida material de vocês, porque vocês acham que estão bem, mas vocês estão péssimos, vocês estão muito mal. Então aqui ele está falando sobre exatamente isso, não é? Ele está falando sobre a prova, ela mostra do que o seu edifício é feito, não é? O fogo provará, ele disse, qual seja a obra de cada um. Então, o fundamento é Cristo. O que é pregado na igreja? Cristo. Se alguém não prega Cristo, nem igreja não é. Pode ter até nome de igreja, mas igreja não é. O fundamento é Cristo? Não, é Cristo mais Moisés. Não, é Cristo, mas tem que ter o sábado. Não, é Cristo, mas tem que ter também esse livro aqui, ó. Tem que ter também essa cartilha aqui. Não, é Cristo, mas se você não tiver um anel no dedo e um certificado, não, também não pode. Então, o fundamento é Jesus, o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro, ele disse. Mas cada um veja como que edifica sobre esse fundamento. Porque você recebe Cristo, eu recebo Cristo. Mas eu construí como esse edifício? É igual você? Porque nós recebemos a mesma palavra? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Um tem mais cautela, vai construir de um material forte. O que é o material forte? A oração, santificação, comunhão, leitura, respeito, zelo da palavra do Evangelho, não é? Você viver verdadeiramente uma vida cristã. Agora, se você não aplica, emprega força, né, como está escrito, né, em Lucas, que a lei e os profetas duraram até João Batista, e desde então é pregado o reino dos céus, e todo homem emprega força para entrar nele. O Senhor Jesus, pela palavra lá em Apocalipse, onde nós lemos, ao que vencer. Então algumas pessoas dizem assim, não, mas Jesus já venceu, você não tem que vencer nada. Eu preciso estar em Jesus. E estar em Jesus é uma vitória muito grande. É uma batalha para estar em Jesus. Não é simples assim, não é só dizer eu estou em Jesus. Para eu estar em Jesus, para eu viver a palavra do Evangelho, existe um emprego de força. O negar-se a si mesmo. Eu preciso, muitas vezes, tomar decisões, fazer escolhas, ouvir o Espírito Santo, porque tudo isso, como nós começamos a pregação, né? Dele vem tanto o querer como o efetuar. Ele te dá o desejo para querer fazer o bem. Ele te dá a força para você efetuar aquilo que ele te fez desejar o bem. Mas se você colocar mais força e desejar mais as coisas dessa vida, você vai, com tudo que Deus tem feito, escolher as coisas dessa vida. E ser como um laodicense. E ficar miserável, cego, pobre e nu. Não é? E o fundamento? O fundamento é Cristo. O alicerce é Cristo. Mas cada um veja como que edifica essa casa. Não é? Cada um tem que ver como que edifica essa casa. Então, existem teorias em algumas religiões em que a pessoa fica largada pela vontade própria. Vai, só vai. Se você é escolhido, você vai dar fruto bom. Se você não é, naturalmente isso vai aparecer. E é desse jeito, a pessoa é largada. A pessoa não é orientada a empregar força, a batalhar pela fé, a empregar força, a comprar ouro provado pelo fogo, a se vestir de vestes brancas. Não é? Se não fosse assim, então por que veio essa carta para os laodicenses? Por que veio, se não é assim? O Senhor Jesus nos ensina a procurar fazer o bem, empregar força, batalhar pela fé. E o texto está dizendo isso, olha só. Verso 12 de novo, ó.
E se alguém, sobre este fundamento, né, que é o Evangelho, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um manifestará, na verdade, o dia declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, detrimento, não é? Mas o qual será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então veja, o que é o fogo? O fogo vai mostrar do que é feita essa casa de Deus, não é? Na hora da tribulação, na hora do dia mal, as casas mostram do que são feitas, não é? Se ela for uma casa bem rígida, pode vir o fogo que for, né? O Evangelho fala de diversas maneiras. Aqui ele está falando do fogo. Lá em Mateus 7 diz: correram os ventos, sopraram os ventos, correram os rios e combateram contra a casa, mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Mas ela era de papelão? Ela era de feno? Não. Aqui ele já entra num detalhe. Olha, se for de ouro, se for de pedra preciosa, pode vir o fogo que for. Quer dizer, o ouro, até certo fogo ele suporta. Depois de uma certa temperatura ele derrete. Mas os irmãos entendem que nessa época aqui, esse tipo de material era rígido demais. Então eles estão falando, o apóstolo Paulo usa de um exemplo aqui, de materiais fortes, que suportam alta temperatura, e materiais que, se ficarem expostos ao fogo durante um certo tempo, vão queimar, não vai sobrar nada. E o Espírito Santo vai habitar onde? Não é? Então, laodicenses estavam como? Como que era o edifício deles? Era um edifício em que o Espírito Santo não podia habitar. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não é? Precisavam se arrepender, precisavam reedificar, precisavam começar a colocar tijolos de novo, e fabricar de novo, precisavam de arrependimento, precisavam se revestir, porque estavam nus. Então, tendo esse entendimento, não é, ele diz, né, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, ou deveria ser. Se você é templo de Deus, tem que ser santo, não é? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Glória a Jesus. Então, por certo, os laodicenses tinham alguma sabedoria desse mundo e se vangloriavam disso. E muitas pessoas são assim, né? Uma senhora se converteu na religião da minha esposa, né? Através da minha esposa. Um dia ela estava lá em casa e eu conheço, né? Eu conheço um pouco da família dela, o filho dela, infelizmente, né? Homossexual, e tinha um marido, não sei se nem dá para dizer isso, né? Que vivia com ele. E ela na minha casa dizendo que
Ai, graças a Deus, os meus filhos estão muito bem. O meu filho tem um restaurante, trabalha não sei o quê, e tem não sei o que lá, e já comprou a casa dele, e não sei o quê, e está uma bênção, está uma maravilha. Graças a Deus. Oh, maravilha. E se eu falar a verdade, eu falo assim, olha, é um miserável, um desgraçado, um pobre, cego e nu. E, na verdade, nunca nem conheceu o Evangelho, né? Não é nem na condição dos laodicenses, está muito pior, né? Está muito... Bom, o que é pior, né? Conhecer a verdade e não permanecer, ou nem conhecer. A palavra diz que conhecer e não permanecer é pior. Era melhor que não conhecesse, né? Então, veja como que são as coisas, né? Então, eu dei esse exemplo aqui, porque eu sei que muitas pessoas são assim. Então, se a minha vida está boa, é porque Deus está me abençoando. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se eu tenho bens, então quer dizer que Deus está comigo, glória a Deus, né? E nós vimos pela palavra que não é assim. Não é assim. Você está bem se você é obediente. Você está bem se você tem fé. Você está bem se a palavra de Deus habita em você e opera, e guia, e conduz a sua vida. Aí você está bem. Não é? Se você vê, se você está vestido, se a prova ou se as circunstâncias não definem a sua vida. Se independente das circunstâncias você está de pé, então você está bem. Não é? É assim que a palavra nos ensina. Glória a Jesus. Então, irmãos, esse exemplo aqui é um exemplo bem interessante mesmo, né? Como que o edifício ele é construído. Glória a Jesus. Tem um outro texto, em Efésios, capítulo 2. Vai ser esse aqui. Verso 18, capítulo 2, verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Não sei se os irmãos lembram, uma vez eu tive um sonho, e eu sonhava que eu construía um prédio, um edifício, e eu ia construindo esse edifício pendurado nele. E os irmãos do ministério também estavam pendurados, construindo. Eu não lembro agora com detalhes, mas eu lembro que alguém dizia assim para mim: presta atenção no que você está construindo, né? Se você cair daí, a queda vai ser muito grande. E o edifício era muito alto, era muito grande, né? Então a queda dali era a morte certa, né? Então eu me lembro desse, mais ou menos, né? Não tenho muito detalhe agora, mas eu lembro que eu até numa pregação eu comentei sobre isso, né? Esse sonho que eu tive. Então nós trabalhamos, né, na obra de Jesus Cristo como cooperadores, né, como o apóstolo Paulo disse. E cair, irmãos, é difícil levantar. É muito difícil. Nós vemos o texto do filho pródigo, dá a impressão que qualquer um pode ir para o mundo e depois tomar a decisão de voltar. O inimigo é astuto, irmãos. O inimigo, ele engana a pessoa depois não quer voltar.
Ou a pessoa não acredita mais na salvação, não acredita mais no perdão. O diabo engana e destrói com a vida da pessoa. Ninguém queira testar o sistema. Ninguém queira testar esse sistema. O perdão é certo. O pai é verdadeiro no que ele diz. A palavra ensina. O filho voltou, que alegria. Anel no dedo. Calça os pés, veste uma roupa nova. Refaz a aliança. É verdade, Deus é bom desse jeito. A misericórdia dele é desse jeito, mas não queira testar o sistema. Não queira testar o sistema, irmão. Porque, irmão, uma vez no mundo, para voltar para Cristo, a acusação na mente, a voz do maligno falando, acusando, não é fácil. Então nós temos que permanecer firmes, empregar força, não é? Não tem tempo para relaxar. Nós temos que perseverar. Então, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o mundo, suportou as aflições, suportou as contradições. Olha para Jesus, o exemplo é Jesus, o modelo é Jesus, a pedra da esquina, a referência é Jesus. A referência da sua vida é Jesus. Uma das pedras que constroem esse edifício é a pedra principal, é Jesus. Ela te dá um modelo, a referência de como tem que construir. Então, Jesus Cristo é a pedra da esquina, né, das nossas vidas, desse edifício que é a nossa vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender. E sendo Jesus, vamos voltar lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6, sendo Jesus essa pedra da esquina, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Então, ele diz no texto, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que ele quer dizer com isso? Porque antes de Cristo, o homem estava sob o jugo da lei. E a lei dizia, não pode isso, não pode aquilo. Olha, não come carne de porco, não pode fazer nada no sábado, etc, etc. E em Jesus Cristo nós recebemos liberdade. Mas a liberdade de Jesus Cristo é para a santificação, não é para viver de qualquer jeito. Não é para viver de qualquer maneira. Não é? Então, ele dá alguns exemplos aqui, do alimento e tudo mais, mas ele fala, olha, fujam da fornicação, fujam do pecado. Não é? Por quê? Porque o corpo de vocês habita o Espírito Santo de Deus. Vocês vão fazer o que com esse corpo? Vocês vão fazer de que forma? Como que o Espírito Santo vai habitar nesse corpo? Se você pegou o seu corpo e uniu com uma outra mulher, com uma meretriz, por exemplo, é o exemplo que ele dá. Como que o Espírito... Então, os irmãos percebem, o seu corpo é a casa de Deus, onde mora o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que pensar nisso, com respeito, com zelo, não é? Então, como eu me visto, como eu me manifesto, como que eu vivo, o que eu faço, faz, irmãos, muitas vezes vergonha, pode ser escândalo. Então, se não convém, eu não faço, não é? Então, ele vai ao extremo aqui e fala da fornicação, né? Fugir da fornicação. Se naquele tempo se ensinava isso, é porque já havia um risco muito grande da fornicação, né? No meio desse povo aqui devia haver muito disso, né, nessa época. Mas e hoje? Será que piorou? Não é? Então, é algo que é muito... O risco é muito grande. Para qualquer santo de nós aqui, é grande. E nós devemos fugir, é o que a palavra diz, não é? Então, irmãos, que os irmãos entendam, o Espírito Santo opera dentro de nós, vive em nós, é promessa de Jesus Cristo. Ele assoprou o Espírito Santo, não é? Recebei o Espírito Santo, e ele está dentro de nós. Foi ele que nos trouxe aqui, é ele que nos tem nos sustentado até o dia de hoje. E vamos empregar força, viver com entendimento e construir esse edifício, não é? Com pedras preciosas, né? Não é com dinheiro, não é isso que a palavra quer dizer, mas é você crescer no espírito, no entendimento, se alicerçar de sabedoria de Deus e não dos homens, não é? Que o dia que vier o fogo, ele não vai queimar esse edifício. Você vai continuar firme, você sabe em quem você creu. Você já sabia que isso podia acontecer. Aconteceu, e você sabe, o Espírito Santo está comigo. Eu tenho meus irmãos, eu tenho a palavra, eu tenho Deus está comigo, ele vai me ajudar a passar. A palavra diz, não veio tentação sobre mim, senão humana, e fiel é Deus que não me deixará tentar acima do que eu posso suportar. Se veio essa tentação, apesar de ser algo inusitado, inesperado, ele me dará o escape. E se ele não me deu escape ainda, é porque eu posso suportar. E a hora que eu não puder mais suportar, ele vai me ajudar. Mas eu não vou cair, não é? Então, isso tudo é entendimento, isso tudo é fé, isso tudo é fortaleza do Espírito que você tem quando você persevera, quando você permanece. Agora, se você não persevera, se você não emprega força, e sinto lhe dizer, o dia que vier o fogo, infelizmente, vai haver detrimento, não é? Vai haver prejuízo. E aí, existe a chance, como o Senhor Jesus mesmo disse, né? Pela palavra, nessa carta, né? Olha, compre vestes brancas, porque você está pelado, você está nu. Limpa os seus olhos aí, lava seus olhos com colírio, para que você possa ver, porque você está cego, não é? Então existe uma graça derramada, muito grande. Enquanto existe vida, a palavra diz, né?
todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E é verdade, não é? O difícil é a pessoa ter caído e ir até Jesus de novo. Isso que é difícil, né? Então nós não devemos pensar dessa forma ou agir com essa displicência. Mas nós devemos ser atentos e vigilantes, porque é o maior bem que nós temos, irmãos. Se tem alguma coisa que você precisa empregar força, é nisso, principalmente. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que os irmãos venham receber o conselho da palavra. Em nome de Jesus.